Olá, aluno, olá, aluna do sexto ano. Propomos exercícios, de fixação durante a semana. Esse aqui é um exercício de revisão, que a gente vai agora fazer a correção juntos, ok? Então vamos lá, acompanhem comigo aí. Como vimos, os fonemas são sons, enquanto as letras ou grafemas são sinais utilizados na escrita para representar o sistema de sons de uma língua. Assinale a alternativa em que as palavras estejam escritas de forma correta. Então, eu tenho aí na opção A, exame, sexto e próximo. Todas as alternativas seguem com essas mesmas palavras, porém com alguma letra escrita de forma diferente, ok? Então vamos lá. Na opção A, eu tenho exame com Z, sexto e próximo com C. Na alternativa B, eu tenho exame com X, sexto com S e próximo com SC. Na alternativa D, eu tenho exame com S, sexto com X e próximo com X. Na alternativa D, eu tenho exame com X, sexto com X e próximo com X, ok? Então, vamos lá. Qual é a alternativa que a escrita está correta aí, A alternativa aí é a alternativa D, certo? Acompanha aí comigo. Então, vamos lá. Número 2. Existem palavras em que há falta de correspondência entre letras e fonemas. Observe. Exemplo, as palavras assado, acender e acima, a gente tem aí letras que representam fonemas SS, SC e C. Fonemas que representam letras S. O que esse exemplo aí está querendo te dizer? Que todas essas palavras acima, o fonema dela, o som, parece que eu estou falando com o som de S, certo? Porém, na grafia, ela é escrita com letras diferentes, A minha primeira palavra são 2 S's, a minha segunda palavra é SC e a minha terceira palavra é com C, mas todas elas apresentam um som de S, certo? Então, quando a gente fala em som, a gente está falando de fonema, E quando a gente está falando de grafia, da escrita, a gente está falando de letras. Então, vamos lá. Analise a questão anterior e responda. Letra A. Quais letras representam os fonemas? Então, vamos lá. Quais letras representam os fonemas? Eu estou pedindo para você fazer uma análise da questão anterior. Analise a questão anterior e responda. Minha questão anterior é a número 1. Então, a palavra exame. Qual letra que representa aí os fonemas? Então, eu tenho a letra X, Tenho lá X em todas essas palavras. Então, a letra que representa o fonema é a letra X, certo? E a letra B aí. Quais fonemas representam as letras? Então, eu tenho aí a letra Z, de exame. Eu tenho a letra X em sexto. E eu tenho a letra S em próximo, certo? Então, vamos lá para a próxima questão. A minha próxima questão aí é: assinale em qual alternativa o fonema é representado por uma letra diferente. Então, vamos lá. A minha opção, eu tenho cela com C, cozinha e cela, Na minha segunda opção, eu tenho casa, êxito e cozinha. Na minha terceira opção, eu tenho êxito, cela e
e cela com C. Tenho cela com S e cela com C. Então, vamos lá. Alternativas que eu tenho. Alternativa A 1 e 2 estão corretas? Vamos prestar atenção no que eu estou pedindo lá no enunciado. Analise em qual alternativa o fonema é representado por uma letra diferente, ou seja, o som dessas palavras são o mesmo, porém a minha grafia ela é escrita com letras diferentes. Então eu tenho aí cela, cozinha e cela com S, né? Então a 1, ela não, todas essas palavras elas não fazem o mesmo, não têm o mesmo fonema. Na segunda opção eu tenho casa, êxito e cozinha. Então eu tenho uma provável resposta. Vamos analisar a terceira? Êxito, cela e cela. Então a minha opção aí é a número 2. Então, vamos lá embaixo ver as alternativas que correspondem à opção número 2. A, 1 e 2 estão corretas? B, somente a 3 está correta? 3. C, somente a 1 está correta? D, somente a 2 está correta? E E, nenhuma das alternativas. A resposta que eu tenho aí é a letra D, certo? A minha única alternativa correta é a letra D, casa, êxito e cozinha. Todas essas alternativas aí, né, eu tenho a representação do fonema Z, certo? Então, vamos lá. Leia o texto a seguir e faça o que se pede, né? Vamos lá pular aqui. Meus errinhos, de Pedro Bandeira. Está bem, eu confesso que errei. Eu errei, está bem, dê-me 0. Me dê bronca, castigo, conselho, mas eu tenho o direito de errar. Só o que eu peço é que saibam que eu necessito errar. Se eu não errar, vez por outra, como é que eu vou aprender? Como se faz para acertar? Pais, professores, adultos também já erraram à vontade. Fizeram sujeira e borrão. Ou vai dizer que a borracha surgiu só nessa geração? Vocês que errando aprenderam, ouçam o que eu tenho a falar. Se até hoje cometem seus erros, só as crianças não podem errar? Concordo, eu estou aprendendo. Concordem, eu estou aprendendo. Comparem meus erros com os meus. Comparem seus erros com os meus erros com os seus. Se já cometeram os seus erros, deixem-me agora cometer os meus. Né? Um texto aí de Pedro Bandeira, bem interessante, né? Então vamos lá. Faça o que se pede. Retire do texto 3 fonemas vocálicos nasais. A gente estudou isso lá na escola, né? Na sala de aula. Então, vamos lá. Não sei se vai dar para escrever aqui não, tá? Fonemas vocálicos nasais. Eu tenho a palavra também, né? Também. Eu tenho a palavra confesso, né? E eu vou ter também a palavra conselho, bronca, vontade. Então, vou colocar aqui bronca.
ok? Então vamos lá. Na letra B, retire do texto 6 fonemas vocálicos orais. Essa é beleza, né? Vou colocar errei. Vamos lá. Errei, direito, direito, dizer, acertar. Deixa eu ver aqui uma palavra pequenininha. Como. Certo? Então vamos lá. Letra C. Retire do texto 10 fonemas consonantais. Não vai dar para eu escrever tudo aqui não, né? Você já vai ver aí que não vai dar, né? A primeira lá. Eu tenho errei, direito, dizer, acerto, como, e faltou aí espaço. Então pode ser faz, agora, como, surgiu, né? Então agora vamos lá. 10 fonemas consonantais. Dizer, dizer, zero, zero. Vamos lá. Vai, peço, como, surgiu, bronca. Beleza? Letra D. Retire do texto 3 fonemas grafados de forma diferente, né? O que é o fonema grafado de forma diferente? É aquele fonema em que ele tem um som e ele se grafa de outra forma. Por exemplo, a palavra errei que eu coloquei aí para vocês, né, ele vai fazer um som de um R só. Aí a gente volta lá no exercício anterior que a gente vai ter essa questão aí dos fonemas grafados de forma diferente. Errei, professores, geração, esse G ficou, geração, certo? Então vamos lá. Retire do texto 6 encontros vocálicos. Essa daí é belezinha, né, gente?
criança, borrão, borrão, voo, saibam, eu não, retire do texto anseios e encontros consonantais. Isso daí também tá belezinha, né? Eu tenho aí opa, peraí, bronca, conselho, acertar, comparem, e assim sucessivamente. Beleza? 3 dígrafos perfeitos, inseparáveis. Então vamos lá, o que é um dígrafo perfeito e inseparável? O dígrafo perfeito é aquele dígrafo que a gente não separa, né? A explicação já está aí. Se ele é perfeito, ele não se separa. O imperfeito, você tem um encontro consonantal, mas eles vão acabar ao encontro de duas consoantes, né? De dígrafo, ou seja, a um só fonema, né? O som é um só, de duas vogais, mas que eles vão se separar, né? Então, vamos lá. Conselho. Tenho. E que. Certo? E aí embaixo eu tenho os dígrafos imperfeitos. Eu tenho aí a palavra confesso, a palavra errei e a palavra necessito. Certo? Retire do texto dígrafos vocálicos. A gente viu isso nos fonemas vocálicos, né, orais e nasais. E aqui a gente tem praticamente a mesma imagem, né, do fonema vocálico nasal. Em, in, on, tanto a vogal, as 5 vogais, com M ou com N, certo? Então, aqui, os dígrafos vocálicos, eu tenho a palavra conselho, a palavra confesso e a palavra criança. Certinho? Então, vamos lá, pessoal. Agora aqui, a gente vai classificar os encontros vocálicos. Como que eu classifico os encontros vocálicos? Eu vou dizer se ela é ditongo, se é tritongo ou se é hiato,
certo? Então vamos lá, a palavra lagoa. Lagoa é hiato. A palavra Uruguai é tritongo. A palavra país é um hiato, né? Eu percebi que teve alguns alunos que ficaram com dúvida com relação a isso, tá? Então, gente, lembrando a vocês que isso tem no livro e também é conteúdo que eu dei em sala de aula, certo? O que é um encontro vocálico, né? Um encontro de duas ou mais vogais, sejam em mesmas sílabas, né? Ou em sílabas separadas. Então, a minha primeira, a letra A aí, eu tenho uma palavra lagoa. Eu tenho um encontro dessas duas sílabas, certo? Sendo que eu vou separar vou separar lá, go, a. No momento que eu separei essas duas últimas vogais, né, o O e o A, então eu tenho um hiato, porque é um encontro vocálico, porém que na separação de sílaba, ela está em sílaba diferente, certo? A palavra Uruguai. Por que é um tritongo? Porque eu tenho um encontro de uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. E elas estão juntinhas, eu não vou separar. Eu não vou escrever Uruguai, né? Eu vou falar elas todas juntas, Uruguai, né? Guai é uma sílaba só. Então eu tenho um tritongo. E o ditongo é a mesma coisa. O ditongo, eu vou ter o ditongo quando eu tenho duas uma vogal e uma semivogal juntinhas, certo? Então, se ficar dúvida com relação a isso, tem lá no livro, tá bom? O material didático de vocês. Tem no caderno também, que esse conteúdo foi dado em sala de aula, certo? A próxima palavra é fortuito. Fortuito é um ditongo. Ciúme. Ciúme é um hiato. Eita. Hiato. Vamos lá para a próxima. Partiu. Partiu é um ditongo. Já até me perdi aqui. Só um minutinho. Deixa eu apagar aqui. Reeleger. Reeleger é um hiato. No vídeo que eu fiz aí, falando sobre duplo E e duplo O. Lembra lá que antigamente existiam palavras que a gente acentuava, como voo, enjoo, perdoo. Essas palavras, elas perderam a acentuação, certo? Mas ela tá lá na regra do hiato, duplo E e duplo O, certo? Então aqui a palavra reeleger eu vou separar exatamente da forma que eu falei para você aí. Reeleger, né? Eu vou separar o primeiro E do segundo E. Então ela é um hiato, não é um ditongo, tá, pessoal? Então vamos aí para H, a palavra construir. Construir é hiato. Cooperar, hiato. Apaziguei, tritongo.
Poético. Poético, deixa eu localizar aqui certinho. Poético é um hiato. Reagir também é um hiato. Só um minutinho aqui. Saleiro. Palavra tênue. Tênue é um ditongo. E a palavra água também é um ditongo. Ok? Então, pessoal, chegamos ao fim aí da nossa atividade, né? De revisão. Espero que você tenha acertado todas, ok? Qualquer dúvida já sabe, pode me perguntar pelo WhatsApp, tá? No nosso grupo, que eu estarei te respondendo assim que possível, ok? Fique com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.